Olá a todos, eu sou a professora Alvani Santiago e estou trabalhando nesse semestre suplementar 2020.3, o componente curricular Gestão Social e Ambiental, no mestrado de Administração Pública, Profiap Univasf. Nessa disciplina, além dos mestrandos do Profiap, nós temos como estudantes atendendo os mestrandos do Programa de Desenvolvimento em Dinâmicas do Semiárido. Como o objetivo da disciplina e do componente curricular e do ensino superior é permitir a integração com a comunidade, a, os grupos, né, dos estudantes vão desenvolver atividades e, considerando o período de pandemia, né, esses projetos práticos, a maioria dele está sendo realizado online. Nessa noite, eu estou aqui com o grupo que eles chamam Turma 2019.2 do PPG Dides, que vai trabalhar o tema sobre o Rio São Francisco. Como é de conhecimento, este mês a gente registra o aniversário, vamos dizer, de descobrimento do Rio São Francisco, que foi celebrado no dia 4 de outubro e é também considerado o Dia da Natureza. Eu peço a Luísio para conduzir o debate. Bom, então vamos lá. Boa noite a todos. O nosso muitíssimo obrigado pela atenção e interesse em acompanhar o webinário Café com Prosa Rio São Francisco, seus encantos e desafios. É uma atividade promovida pelos mestrandos profissionais em Dinâmica de Desenvolvimento Semiárido, PPGIRES, e Administração Pública, Profiap, da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf, campus Petrolina, Pernambuco, sob a coordenação da professora doutora Alvani Santiago, da disciplina Gestão Social e Ambiental, do Profiap. É uma ação alusiva ao nosso querido Rio São Francisco, chamado de Rio da Integração Nacional, que completou recentemente, no dia 4 desse mês, 519 anos, sendo considerado um dos mais importantes cursos de água do Brasil e de enorme relevância, seja ele cultural, econômico e social. E para o país também. O webinar ele será apresentado por mim, a Luiz Sampaio, e por mais 7 alunos do PPGIDES, que são eles Ana Carla, Ana Paula, Maria Vitória, Maurício Oliveira, Paloma Coelho, Priscila Souza e Thaís Loyola, possuindo as mais variadas formações profissionais e onde iremos abordar de maneira bem compreensiva e objetiva um pouco de sua história e importância, e também os seus problemas, que ele vem sendo passado, sendo enfrentado, e também os cuidados que a gente possa ter com ele. Teremos um momento para discussão e também nós teríamos, para brilhantar mais ainda o nosso webinar, a participação especial da professora doutora Clécia Pacheco, fazendo suas considerações sobre as temáticas, mas infelizmente, por um imprevisto familiar, ela não poderá estar presente. E após todo o momento da discussão, das nossas abordagens, a gente faz um pequeno momento para a gente discutir entre os participantes sobre os temas, e logo posteriormente, professora Alvani, ela se fará presente, fazendo todas as suas considerações, seus agradecimentos, e por fim a gente encerra todo o webinário com a passagem de um filme, um poema de um poeta aqui local, Anelso Souza, que ele vai recitar um pouquinho sobre o nosso Rio São Francisco. Então, vamos lá, puxem a cadeira, fiquem à vontade, se acomodem, peguem aí a sua água ou o café, como a nosso tema do nosso webinário, e vamos juntos aqui agora iniciar, trocar uma prosa.
Então, iniciando agora sobre a história do Rio São Francisco, o nosso querido velho Chico, ele foi descoberto em 4 de outubro de 1501, há exatos 519 anos, pelos viajantes Américo Vespúcio e André Gonçalves. Em uma expedição naval, ao descerem parte da costa brasileira para reconhecimento e deparando-se com a imensidão da foz de um rio grandioso. Os índios que habitavam a região chamavam de Opará, que em tupi-guarani significa rio-mar. Recebeu esse nome de São Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, que nascido nesse mesmo dia, 4 de outubro, na Itália. Então, sendo assim, o rio rebatizado o seu nome. O Rio São Francisco, ele tem a sua nascente histórica no alto do Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais, no município de São Roque de Minas, região considerada um grande berço de rios. Contudo, segundo o Ministério do Meio Ambiente, foi determinado que a nascente geográfica do Rio São Francisco encontra-se no Rio Samburá, no município de Medeiros, em Minas Gerais. E com isso ficou estabelecido que o rio ele possui duas nascentes, a histórica Serra da Canastra e a geográfica no Rio Samburá. Considerado o quinto maior rio do Brasil e um dos mais importantes da América do Sul, ele possui uma média de 3.000 quilômetros de extensão, atravessando 5 estados brasileiros: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, e contrariando o fluxo natural de outros rios, ao seguir um caminho num contrafluxo, no sentido de sul-norte, de Minas até unir-se, separar-se na Bahia e Pernambuco, e para em seguida mudar de direção, continuando seu curso até os estados de Alagoas e Sergipe, onde mais uma vez ele modifica a sua direção, chegando até na cidade de Piaçabuçu, em Alagoas, para finalmente o rio desaguar no Oceano Atlântico. E esse percurso todo, ele se consolida após banhar mais de 500 municípios, em que vivem cerca de mais de 13 milhões de pessoas. O Rio São Francisco, ele é um rio perene, porque o seu fluxo ele é constante e estável, e durante todo o ano ele nunca seca, nem nos períodos de maior estiagem, quando há uma diminuição do seu volume, de suas águas, e ele engloba biomas como Caatinga, Cerrado e a Mata Atlântica, existente em regiões cujos os climas eles são úmidos, com boa quantidade de chuva, áridos, seco e semiáridos, de baixa pluviosidade e evaporação elevada. A bacia do Rio São Francisco é a mais extensa entre as bacias exclusivamente nacionais e possui uma área total de 639.219 quilômetros, sendo que 62,5% dessa área localizada é na região nordeste do Brasil, 36,8% na região sudeste e 0,7% na região centro-oeste. E a bacia ela abrange os estados de Goiás e o Distrito Federal, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Minas Gerais. O Rio São Francisco ele possui, segundo o Ministério do Meio Ambiente, 168 afluentes. Entre eles, 90 situam-se na margem esquerda e 78 na margem direita. Desses 168 afluentes, 99 eles são perenes, como o rio Paracatu, Corrente, Paraopeba e Uruguaia. Já 69 deles são intermitentes, ou seja, rios que desaparecem no período de estiagem. E os principais afluentes da bacia do Rio São Francisco situam-se na margem esquerda, tanto do Alto quanto do Médio São Francisco, devido à formação sedimentar,
que possibilita que a água ela se infiltre-se com maior facilidade e alimentando esses rios. A fonte de riqueza que as águas do Rio São Francisco possibilitam é enorme. É para abastecimento humano, é para agricultura irrigada, é para geração de energia, para navegação, piscicultura, lazer e turismo. E ainda mais, para a curiosidade de todos, também temos registros de romances famosos, rotulados de tragédias no nosso Rio São Francisco, como, por exemplo, Lampião e Maria Bonita, que foram mortos pela polícia alagoana, em Angicos, num braço do rio, que passa em Sergipe, em 28 de julho de 1938. Nós temos também um industrial, Delmiro Gouveia, que ele foi o primeiro homem a utilizar a potência hídrica do Rio São Francisco como força motriz. E ele acabou sendo assassinado perto da Cachoeira de Pedra, em 10 de outubro de 1917. E antes disso, em 1712, o bandeirante Pascácio de Oliveira Ledo, ele que desbravou parte do sertão e Cariri da Paraíba, ele cometeu a façanha de atravessar o rio a cavalo, com a noiva grávida na garupa, para escapar da perseguição dos parentes da moça que queriam matá-lo. E assim eu encerro a minha participação e agora eu passo a vez para o amigo Maurício Oliveira para enriquecer ainda mais sobre essa temática. O meu muitíssimo obrigado. Oi, pessoal, boa noite. Espero que esteja todo mundo bem. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos em nome da turma do Profiap e também do PPG DIDS da Univasf. Dando continuidade ao assunto abordado pelo colega Aloísio, é importante falar dos aspectos históricos do Velho Chico. Aliás, é impossível falar desses aspectos históricos sem mencionar a extensão geográfica do rio. Atualmente, a bacia hidrográfica do Rio São Francisco é dividida em 4 regiões: Alto, Médio, Submédio e Baixo São Francisco. Nós temos aí, entre rios, riachos, ribeirões, córregos, quase 170 afluentes, como a Luísa falou. Alguns são contínuos e outros acabam secando em períodos de estiagem. Como exemplo, podemos citar Rio Paracatu, Rio Urucuia, o Rio Grande, o Rio Verde Grande, o Rio das Velhas. Enfim, então a gente percebe que o São Francisco é um rio que passa por diversos estados e diversas regiões e, consequentemente, acaba não apenas absorvendo, mas também influenciando diversas culturas diferentes. E discutir a história do rio também é discutir a sua cultura. Grande parte dessa cultura está ligada diretamente aos povos e comunidades tradicionais que vivem ao longo da bacia e que mantém uma forte relação de pertencimento e devoção com o rio. Entre esses povos e comunidades, podemos mencionar as comunidades ribeirinhas, os indígenas, os quilombolas, os pescadores artesanais e também os vazanteiros. Uma informação importante é que aproximadamente 100 mil indígenas de 33 etnias diferentes vivem ao longo da bacia do São Francisco. São povos que, ao longo dos séculos, sofreram com genocídio indígena e continuam até hoje lutando não apenas pelos seus direitos, mas também pela manutenção de sua identidade e cultura, o que também não deixa de ser um direito, né? Outra vertente extremamente importante são as comunidades quilombolas, que são, em resumo, comunidades criadas na época da escravidão por escravos que conseguiam fugir. Mas a gente se pergunta o que é, afinal, um quilombo. Eu trouxe uma definição bem interessante do Abdias do Nascimento. E ele disse que um quilombo não significa escravo fugido. Quilombo quer dizer reunião fraterna e livre, solidariedade, convivência, comunhão existencial. Então, lá nos quilombos, eles podiam viver de forma mais livre, de acordo com suas tradições, e, claro, mantendo essa intensa relação de respeito com o Rio São Francisco. E os pescadores artesanais também possuem grande importância na manutenção dessa cultura ribeirinha, porque é da pesca que sai não só o sustento dessa classe, mas também o modo de vida, os saberes, as histórias que são passadas de geração em geração.
Enfim, o Velho Chico é importante não apenas pela questão econômica, também não apenas pela questão da mobilidade, mas também pela questão cultural. Então, podemos dizer que a simples presença do rio é quase viva, pois ela inspira as pessoas, ela inspira lendas, ela inspira narrativas, ela inspira histórias de pescador que são passadas de geração em geração. Quando a gente fala também da questão cultural, a gente entra na questão das lendas, por exemplo. Quem aqui nunca ouviu as lendas do Rio São Francisco? A mãe d'água, que era a sereia que vivia no rio, que vive, aliás, e em feitiços pescadores, ou o nego d'água, ou caboclo d'água, como ele é conhecido em outras regiões também do rio, que é tido como guardião e defensor do rio, e dizem que ele vira os barcos de quem pesca durante a piracema ou de quem não cuida do rio. Essa questão da construção das lendas na cultura, ela é tão interessante que ela entra no imaginário popular de uma forma muito natural que chega a ser até surpreendente. Quando eu era criança, eu lembro que tinha uma lenda que me assombrava muito, que era a lenda da serpente da Ilha do Fogo. E diziam que ela era uma criança, uma moça de Juazeiro, que se transformou nessa serpente e passou a viver embaixo da Ilha do Fogo, presa por 3 fios de cabelo de Nossa Senhora das Grotas, que é a padroeira de Juazeiro. E aí diziam que 2 desses fios já tinham se partido e o terceiro estava quase se partindo. E quando isso acontecesse, Petrolina e Juazeiro iam afundar no rio. E eu tinha um medo, eu acho que até hoje eu tenho um pouco, na verdade. E o que não falta também é relato de pessoas que dizem ter visto o Nego d'Água, pescadores, por exemplo. Enfim, finalizando o meu discurso, a gente não tem dúvidas de que o protagonismo do rio acontece, de fato, em toda a região da bacia. Nesse sentido, a colega Ana Paula agora vai abordar um pouquinho mais de aspectos dessa importância do rio. Mais uma vez, agradeço. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Ana Paula. Vou aqui tratar, certo, juntamente com Vitória, um pouco sobre a importância do Rio São Francisco, certo? Nós sabemos, como já foi inclusive mencionado por Maurício e também por Aloísio, que o Rio São Francisco é um dos mais importantes rios do Brasil, né? Ele passa aí por diversas regiões do país, nos estados da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. A drenagem do Rio Chico, do Velho Chico, né, do Rio São Francisco, tem uma média de 641 mil quilômetros quadrados. Ele discorre cerca de 3 mil quilômetros e alcança 8% da extensão nacional. Sendo dessa forma, como se percebe, né, bastante extenso e possuindo grandes variedades de ambientes naturais, o que faz com que a dependência dele seja bastante considerável. Nós não podemos duvidar da importância do rio para cada um dos estados que são banhados por suas águas. Como, por exemplo, no Alto São Francisco, as águas dos rios são de suma importância para atividades urbanas, como a atividade da siderurgia, da mineração, a indústria têxtil, entre outras atividades. Entretanto, eu e Vitória resolvemos, né, achamos importantes tratar da importância do rio na região do submédio do São Francisco, mais especificamente para o polo Petrolina-Juazeiro. Bom, de início, é importante mencionar que esse polo Petrolina-Juazeiro é formado por 8 municípios que se localizam no semiárido nordestino, certo? Nos estados de Pernambuco e da Bahia. Em Pernambuco, nós temos os municípios que formam o polo de Lagoa Grande, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina. E no estado da Bahia, os municípios de Casa Nova, Curaçá, Juazeiro e Sobradinho. Sendo importante aí ressaltar que essa região possui solos e climas adequados ao cultivo da fruticultura, com uma temperatura média de 26 graus, certo? Havendo aí disponibilidade da água para irrigação. De início, eu venho mencionar que a partir da década de 1960, nós tivemos aqui na região investimentos públicos federais
visando aí a criação de infraestrutura para a irrigação e também para a geração de energia elétrica, gerando, portanto, aí investimentos e impactando positivamente nas áreas sociais, nas áreas econômicas, e isso ocorreu tanto na área urbana quanto na área rural. Sendo aí o Rio São Francisco considerado até hoje como um dos grandes fatores de desenvolvimento da região Nordeste e aí, consequentemente, do polo Petrolina-Juazeiro, devido à importância que ele tem para a agricultura e para a produção de energia. Tanto que nas margens do São Francisco, né, durante o seu curso, aliás, né, no percurso do Rio São Francisco, nós temos algumas hidrelétricas, como é o exemplo da de Três Marias, em Minas Gerais, Luiz Gonzaga e Itaparica, na Bahia, de Xingó, no Sergipe, e aqui na região nós temos a usina hidrelétrica de Sobradinho, certo? Que gera energia para todo o Nordeste e, consequentemente, energia para a nossa região, certo? Além de gerar energia, o rio também é utilizado, sendo de grande relevância, para a produção de frutas na região. Hoje, a nossa região é uma das maiores produtoras de frutas do país, principalmente de uva e de manga, gerando aí, nesta atividade, emprego, renda, além do desenvolvimento para o polo, certo? Sendo de suma importância para a população local. A região, além disso, destaca-se aí na produção de vinhos, de espumante. A gente tem as vinícolas que geram emprego direto aqui para a região. E, além disso, a partir dessa atividade das vinícolas, a gente passou a observar o enoturismo, né? O turismo voltado aqui para conhecer as vinícolas, para como é que eu posso dizer? Para o percurso pelo rio, né? Conhecer aí o percurso do rio na região, e esse turismo também gera renda para a região, trazendo aí turistas de todo o país, e não só do país, até mesmo de outros países que vêm aqui para a região na busca de conhecer essa atividade que traz aí grande desenvolvimento para a nossa região. Bom, como foi dito pelos colegas, né, e como eu também falei anteriormente, a nossa região, ela é localizada no semiárido brasileiro, certo? Sendo aí importante dizer que o semiárido é uma região delimitada pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, pela SUDENE, considerando condições climáticas de semiaridez, em especial a precipitação pluviométrica. E aqui a gente tem escassez de chuva, a região ela tem uma escassez de chuva, certo? Nós temos poucas fontes de água potável. E com isso, as famílias que vivem na região, elas precisam do rio para retirar seu alimento, para o desenvolvimento da pecuária, da pesca, além da produção artesanal. Assim, né, a gente pode observar a importância que o Rio São Francisco tem para a região, para gerando energia, a questão da fruticultura, que gera emprego, gera renda, o turismo ligado aí a essa produção de frutas, as vinícolas, e também a questão do enoturismo, além de ser de suma importância para a própria sobrevivência da região e para o desenvolvimento local. Não podemos dessa forma, olvidar das riquezas que o rio fornece para a nossa região, sendo de extrema relevância para a sobrevivência da população local e para o desenvolvimento da região, certo? Bom, eu tratei aí dessa questão da importância em caráter geral, e vou passar para a minha colega Vitória Gonçalves para que ela trate da importância do Rio São Francisco para a nossa região de forma mais específica, certo? Então, obrigada a todos e boa noite.
Bom, pessoal, boa noite mais uma vez, né? Eu sou Vitória Gonçalves e eu vou dar sequência, né, nesse momento, à fala de Ana Paula, tratando aí sobre a importância do Rio São Francisco, né? Maurício já falou um pouquinho na sua fala, né? Fez referência, inclusive, falando da importância na questão econômica, na mobilidade, mas também enfatizando aí o aspecto cultural. A Luísio também já falou, mas agora, como a Ana Paula acabou de tratar para a gente, né, e eu vou dar sequência, a importância do Rio São Francisco, pessoal, para o polo, né, Petrolina e Juazeiro, ele é muito significativo, né? Além da geração de energia, como ela traz, do turismo, do desenvolvimento da pecuária, da pesca, da produção de artesanato, um dos principais destaques do Rio aqui na nossa região é a fruticultura irrigada, né? E é exatamente a partir dela que eu vou me debruçar nesse momento, de falar um pouquinho aqui da importância em ter o nosso rio para que a gente possa se destacar tanto nesse setor. Então, pessoal, estudos relatam aí, né, que as cidades de Petrolina e de Juazeiro, eles sempre figuram aí, né, no topo das cidades que mais geram emprego no Brasil. Petrolina mesmo, no ano passado, em 2019, ela figurou em primeiro lugar no Nordeste, né, exatamente em decorrência da fruticultura irrigada. Então, assim, a gente consegue verificar o destaque, né, do polo Petrolina Juazeiro na produção de frutas no país, principalmente, como a Ana Paula já mencionou, na produção de uva e manga, tendo, inclusive, já alcançado aí, né, o mercado interno. Então, a gente sabe que a fruticultura irrigada ela depende aí, né, diretamente das águas do Rio São Francisco. Então, é exatamente o Rio São Francisco que permite que a gente consiga produzir, né, tendo em vista, né, que nós estamos localizados, né, no semiárido, como a Ana Paula acabou de trazer, onde as chuvas, elas são escassas, e, portanto, a fruticultura irrigada, ela consegue trazer inúmeros benefícios para a região, possibilitando aí a geração de emprego, de renda e desenvolvimento econômico da região. Então, em dissonância aí com as secas que punem e castigam o semiárido brasileiro, né? O polo Petrolina em Juazeiro, mesmo assim, ele tem se destacado em cenário nacional, com a elevada produção tecnificada, importante falar, de frutas na agricultura irrigada. Então, na região semiárida toda, né, a fruticultura e as atividades ligadas a elas, a gente consegue perceber que elas contribuem diretamente para o desenvolvimento dessas regiões. E nesse contexto, né, a gente está inserido o polo Petrolina e Juazeiro, que é uma região considerada nacionalmente como um importante polo fruticultor, sobre bases de investimento em projetos de irrigação pública. E essa ação, né, esses investimentos que a gente tem na irrigação, amenizou significativamente, né, a restrição hídrica, até porque a gente sabe que a restrição hídrica ela é um problema que afeta toda, né, a maior parte aí, pelo menos, do semiárido brasileiro. E aí permitiu, né, que a produção dessas frutas de elevado valor e de qualidade se tornasse aí um fator determinante para as mudanças aí, né, na estrutura econômica e territorial da região. Até porque a partir do momento, né, em que o polo ele começa a produzir e que as pessoas elas tomam ciência de que aqui é mais fácil, por exemplo, conseguir um emprego, elas se deslocam para cá e isso acaba gerando também crescimento populacional. Claro que em decorrência do crescimento populacional gera outras obrigações por parte do poder público, né? Inclusive de estar melhorando em determinadas esferas como saúde, educação, infraestrutura, enfim. Mas isso gera crescimento populacional e também desenvolvimento da região. Então, no polo Petrolina e Juazeiro, os processos produtivos, eles possuem uma grande diversificação. Aqui, as principais culturas implantadas que nós temos é a banana, é o coco, é a goiaba, a manga e a uva. Porém, mais uma vez, é importante destacar que a nossa região, ela se destaca principalmente, né, porque ela é a maior produtora de manga e uva do país. E a produção, ela é destinada tanto ao mercado interno, mas também ao mercado externo.
certo? Inclusive, né, a gente passa por todo um processo de seleção dessas frutas que vão ser encaminhadas para o exterior, certo? Inclusive por conta da qualidade. Então, nesse todo o cenário que a gente observa de transformação em decorrência da fruticultura irrigada, a gente percebe, né, significativas mudanças aí nesse perfil socioeconômico e demográfico do polo Petrolina e Juazeiro. Então, a gente verifica o crescimento da renda per capita na região, a gente verifica uma economia mais dinâmica e o seu efeito multiplicador. E aí, o que é que acontece, pessoal? Os processos de industrialização, em conjunto, né, com esse desenvolvimento da fruticultura irrigada, influenciam diretamente no crescimento do setor de serviços, que gerou, como eu já trouxe, a diminuição de emprego e que dinamizou aí o processo de urbanização da região. Então, é mais do que evidente, né, a importância do Rio São Francisco na fruticultura irrigada, e a gente percebe que a fruticultura irrigada, ela exerce também um papel determinante, porque ela é responsável, sobretudo, pelo crescimento socioeconômico, considerando que ela atrai investidores, né? E além de atrair investidores, ela gera inúmeros empregos diretos e indiretos, uma vez que toda essa cadeia produtiva, ela demanda aí em grande escala por produtos e serviços. Então, nos últimos 10 anos, a geração de vagas aí no setor agropecuário, ele cresceu em 26%. E na hora que a gente analisa e percebe que 21% dessa expansão decorreu do cultivo de uva e manga no Vale do São Francisco, a gente percebe quão importante a fruticultura irrigada é para a nossa região. E ela só é possível, de fato, em decorrência do nosso rio. Então, assim, a gente consegue verificar que a expansão da fronteira agrícola, ela eleva aí, né, ela possibilita um fluxo de pessoas que chegam e se estabelecem na região em busca por oportunidades e melhores condições para viver. E isso gera crescimento populacional e, em decorrência disso, gera também desenvolvimento da nossa região. Então, nesse dia, né, nesse evento em que a gente teve o propósito aí de homenagear o Rio São Francisco, né, a gente traz à tona, mais uma vez, a importância dele para a sobrevivência dos grupos humanos que aqui moram, né, no polo Petrolina e Juazeiro, mas de todos os demais lugares também onde o rio ele chega. Então, nesse momento, eu passo aí, né, quero agradecer pela oportunidade de estar tratando, né, sobre esse assunto tão importante, até porque, às vezes, a gente tem uma falha muito grande, que é de morar numa região, né, banhada pelo rio e saber muito pouco sobre ele, né, e saber muito pouco sobre a sua história, saber muito pouco sobre a sua importância, saber muito pouco, por exemplo, sobre os cuidados e os problemas que o rio enfrenta, certo? E aí, portanto, agradecer e passar agora para a minha colega Priscila, né, que vai iniciar a tratar aí dos problemas enfrentados pelo Rio São Francisco. Muito obrigada. Eu sou Priscila, sou psicóloga, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o problema enfrentado no Rio São Francisco. Eu vou focar muito no polo Petrolina de Juazeiro. Né? O primeiro problema que a gente percebe aqui no polo Petrolina de Juazeiro é a questão do lixo, né? Quem passeia muito em barquinho ou passa em cima da ponte de carro, bicicleta, ou por questão de esporte, percebe muito que na beira do rio existe muito lixo, né? Não só na beira do rio, lá Petrolina de Juazeiro, na Ilha do Fogo, mas também em alguns lugares turismo, com a Ilha Rodeador, Ilha do Fogo, né? Após um evento, a gente vê muito lixo para o final de semana, né? Quando a pessoa aproveita o final de semana para curtir, né? Final de semana na Ilha, após a gente vê muito lixo. Isso é questão, mais a gente percebe muito, questão de educação humana, né? Porque no local existe espaço para colocar esses lixos, mas as pessoas não jogam esse lixo dentro do lixo, né? Jogam muito no chão. Né? E a maioria desse lixo são garrafa, né, garrafa de vidro, são restos de comida, são restos de animais. E tem algumas cenas que quem anda muito ali perto do Rio São Francisco, na do lado de Juazeiro, a gente vê muito carroceiro jogando resto de material de construção dentro do rio, né? Ou animal morto, né? Uma coisa que a gente percebe muito aqui no Petrolina de Juazeiro é o povo não ter essa educação ambiental, né? Ainda joga muito lixo no rio. Né? Outra coisa que a gente percebe muito, né, é a questão do esgoto.
Mesmo que a linha de quem cuida da água, Petrolina de Juazeiro, fala que o esgoto são 100% tratados para jogar no rio, ainda percebe muito esgoto ilegal, né? São esgoto domiciliar ou de alguns comércios local que ainda joga ainda na beira do rio, água poluída, no qual causa muita consequência para o rio, né? O rio, nesses 519 anos, o rio já perdeu várias espécies de peixe, né? Por causa dessa poluição urbana, que a gente pode chamar, né? Por causa do crescimento da economia, por causa do crescimento da população, o rio vem sofrendo, né? Várias violências, né? A outra questão, a gente percebe também, em relação a isso, é o devastamento da massa cívica do Rio São Francisco, que vem ocorrendo também há muito tempo, né? Também da parte da agricultura, né? Da irrigação, né? Como a gente é conhecido como Vale da Uva, Vale das Frutas, para ser reconhecido como Vale da Uva, Vale das Frutas, foi destruído várias matas, né? Ao redor do Rio São Francisco, para ter essa agricultura, né? E uma coisa que muitas vezes, esse desmatamento ocorreu de forma irregular, não foi um planejamento ambiental, foi só cortando. E com isso, ao redor do rio, existe um desmato, né? A gente percebe aquele vazio da natureza. E isso causa muita consequência no qual questão do esgoto, questão do lixo e desmatamento. E isso cada vez mais nosso rio pode estar morrendo, né? Isso tudo que eu estou falando causa uma coisa, também usa de veneno, né? Por causa da irrigação que a gente tem aqui, gera muito produto a água com veneno dentro do rio, né? Questão da agricultura. A gente percebe que é ambivalente. A gente precisa da economia, né? A gente tem irrigação, a gente precisa da produção, porém, o rio não está sendo cuidado, né, com muitos produtores, que precisam desse rio para manter a irrigação. E existe várias pesquisas que mostram que o rio tem água pesada, né, com nitrogênio alterado, com sódio, toda alteração maior. Isso tudo, né, que a gente for perceber, uma vez no ano, ou 2 vezes no ano, somente no mês de agosto, a gente percebe muita barra de terra, de areia dentro do rio, né. Quem pega muita barquinha, né, percebe muito esse prejuízo que tem. Aí vem muito acionamento. Esse acionamento é acontecido, como a gente já tinha falado, pelo lixo, pelo desmatamento, pelo esgoto, que é jogado dentro do rio, né. Isso sofre muito a população beirinha que precisa que aproveita a água para a sobrevivência. Somente a agricultura familiar, que precisa da Rio São Francisco, sofre muito em relação a isso. O que sofre muito também é a questão dos pescadores, né, porque como reduzir muitas espécies de peixe no Rio São Francisco, por causa de tudo que a gente tinha pontuado, hoje as pessoas sofrem muito, porque a maioria dos peixes estão com veneno, né, não é para consumo humano, você falar assim. E outra questão também sofre muito por aqui a falta de chuva, né? A gente vive uma parte do cerrado que chove muito pouco. E juntando isso tudo que eu tenho falado, causa muito prejuízo no rio. Tem uma campanha que o rio está morrendo, né? E muitas pessoas estão levantando essa bandeira que a cada vez mais a água do rio está abaixando, né? E a gente está percebendo cada vez mais o rio pedindo socorro, né? E muitas vezes essa responsabilidade da gente, como humano, que aproveita a água e a gente não cuida dessa água. Né, como o rio é importante para a agricultura, para a educação, para o desenvolvimento ambiental, né, para a saúde também, porém, a gente não está cuidando. Eu vou passar a fala agora para a Thaís, que vai falar um pouco sobre isso. Bom, muito obrigado. Boa noite, todos me escutam? Pois bem, eu vou dar continuidade falando sobre os problemas e quais são as formas de gerir, né, toda essa problemática, como a gente pode equacionar a atividade produtiva com a geração de renda e o desenvolvimento sustentável, né, contabilizando interesses ambientais, econômicos, sociais. Então, para isso, é necessário que a gente tenha conhecimento dos recursos naturais, para que a gente possa planejar e tornar com que as atividades venham proporcionar juntamente ao desenvolvimento, proporcionando essas informações como referência que auxiliam nessa exploração racional dos recursos, principalmente do solo e da água. Então, a Associação
a gente pode falar assim, que a associação entre as condições naturais de uma região e as ações antrópicas, né, que o homem causa, ligada à sua ocupação, o espaço, e utiliza essa forma entre a condição em que o homem ocupa o seu solo e os pontos de vulnerabilidade ambiental com a implicação na gestão dos recursos hídricos da Bahia. Então, a ocupação da bacia populacional da bacia do São Francisco, ela se deu de duas formas. A gente pode exemplificar uma no nordeste da bacia da Foz, em direção ao interior, em função da sua navegabilidade do rio e de condições propícias ao desenvolvimento dos seus primeiros povos. E dois, no sul da bacia, a ocupação se deu principalmente pelos bandeirantes em busca de riquezas minerais, né, onde esses minerais foram encontrados, foram surgindo os seus primeiros vilarejos. Trazendo um pouco a declaração do Rio, né, na declaração do Rio sobre meio ambiente e desenvolvimento, no final da conferência, foi fixado alguns princípios, internacionalmente falando, e aceitos, em relação à gestão dos recursos hídricos. Né? Entre os principais princípios se destacaram os seguintes. Eles classificaram como a bacia hidrográfica como sendo uma unidade de implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos e para a atividade da gestão desses recursos hídricos. Como vai ser esse gerenciamento? O gerenciamento dos recursos hídricos deve possibilitar sempre o múltiplo uso da água, como foi elencado pelos nossos colegas. A água sendo um recurso natural, limitado e que tem valor econômico, porque antes não tinha valor econômico. O gerenciamento de recursos hídricos deve ser descentralizado e envolver a participação do governo, dos usuários e das comunidades locais de uma forma da sociedade civil organizada, sendo a água também propriedade pública. Isso foi uma classificação que eles foram dando baseado nos princípios, e quando há escassez, a prioridade do uso da água é para o consumo humano e dos animais. Então, no Brasil, como a conferência foi uma conferência internacional, trazendo para a realidade do Brasil, até o advento da Constituição Federal, a proteção do meio ambiente ela era fragmentada. Existiam leis protetivas apenas para os elementos de meio ambiente que tivesse valor econômico. Por isso, a necessidade de tornar a água como valor econômico. Então, em caráter legal, né, a gente trazendo um pouco sobre a Constituição, a constitucionalidade da gestão dos recursos hídricos, na Constituição Federal foi atribuída à União o dever de instituir um Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios, que não tinha nenhum critério sobre gestão, definir critérios de outorga, de direito de seu uso, além de legislar sobre o caráter privativo, né, sobre as águas. E passou também aos estados, Distrito Federal e aos municípios a função de fiscalizar esse uso. Então, posteriormente, em 1997, olha só como é um pouco retardado a questão da gestão dos recursos hídricos no Brasil. Então, pela Lei 9.433, que é a mãe, como a gente chama, a lei que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, através disso, houve a sistematização dos instrumentos para a proteção de recursos hídricos baseado nos princípios da ECO 2092. Então, a água, a gente pode classificar, ela não é um elemento neutro, do ponto de vista social, cultural, político ou ambiental. Então, como foi colocado por nossos colegas, as atitudes de quem usa da água e quem usa do solo, elas são condicionadas pela sua cultura e pelo estágio do seu conhecimento. Então, principalmente no que diz respeito à participação da sua gestão. Então, como estratégia de desenvolvimento adotado pelo Brasil, em especial para a bacia,
os interesses como o uso de recursos hídricos se conflitam. Então, traz consigo os conflitos. Então, daí a necessidade de se colocar o tema em debate entre as partes envolvidas e fortalecer o ente gestor e disciplinador que vai harmonizar todos esses conflitos, que é um colegiado que toda bacia hidrográfica deve ter, o Comitê de Bacias Hidrográficas e a sua agência de bacia, né? Que a bacia é nela que a gente encontra todos os tipos de uso da água, quanto ao seu múltiplo aproveitamento. Então, durante vários anos, os setores de usuários, né, a classe de usuários, atuou de uma forma muito independente, sem considerar as implicações e a interação que o seu uso tem sobre o outro. Então, o usuário não tinha noção do que a sua atividade impactava na sociedade civil, como também não sabia quais eram as ações que o governo adotava como política pública para a implementação de gestão de recursos hídricos. Então, as esferas não conversavam. Então, surgiu também a oportunidade em potencializar os efeitos das políticas nacionais. Eu estou falando em questão Brasil, né, que é a parte com que existem as políticas, então vamos juntá-las para poder potencializá-la. Então, tem a lei da Política Nacional do Meio Ambiente, tem a lei de recursos hídricos, a lei da irrigação e a lei da educação ambiental, que por meio dessa articulação, né, desses diversos setores, podem ser utilizadas em prol do desenvolvimento sustentável, do uso sustentável e racional dos recursos hídricos, porque todas essas políticas ela têm como interface a água. Então, é por isso que a gente precisa reforçar e trazer como implementação os comitês de bacia, né? Já visto que neles a gente debate os problemas da bacia, consolidação dos seus planos, o gerenciamento e estabelece um conjunto de ações regulatórias de programas de investimento por meio de uma agenda transversal entre os órgãos da administração pública para viabilizar essas estratégias. Eu elenquei aqui alguns objetivos do plano de bacia, né? Que é a implementação do sistema integrado de gerenciamento de recursos hídricos, estabelecer diretrizes para a alocação e uso sustentável do recurso, a caracterização e a análise retrospectiva, como ele era, como ele está, como ele pode ser daqui a alguns anos, e definir estratégias para revitalização, recuperação e conservação hidroambiental da bacia, e propor também programas em conjunto, programas de ações e investimentos de serviços e obras de recursos hídricos, o seu uso da terra e o saneamento ambiental. Então, o plano permite uma orientação mínima, né? Como todas essas atividades que Vitória trouxe, todos esses impactos que Priscila trouxe, como é que a gente pode gerenciar todas essas atividades, gerar renda e ter o ambiental em paralelo, que a gente possa proteger ou poder proteger, conservar. Então, para isso é necessário que a gente identifique quais são os problemas, quais são as áreas críticas que apresentam os riscos ambientais recorrentes, né? Que a gente também tem a questão da inundação, e Juazeiro chuva inunda. Então, tudo faz parte sobre de como o uso e ocupação do solo do entorno da bacia ele está sendo utilizado, porque a atividade ela não precisa estar nas suas margens para impactar a bacia. Ela pode também estar mais adentro, mais distante, influenciando também na forma de comportamento dessa bacia hidrográfica, que o nosso estudo aqui, nossa apresentação, é a bacia do São Francisco. Então, existem várias fontes também de poluição, como foi dito para a Priscila, a poluição pontual, que é o lançamento de efluentes domésticos,
e a poluição difusa, que é a utilização também de uso indiscriminado de produtos agroquímicos na agricultura, a própria modificação do uso e ocupação do solo. Então, foram alguns aspectos que eu quis trazer em relação ao uso do solo, interface também à aplicação de políticas públicas que ajudam no gerenciamento desses problemas. É isso. Eu vou passar um pouco mais na frente, a gente discute mais. Então eu vou passar a fala para a colega Paloma, para que ela venha abordar mais um pouco sobre a agência, comitê e alguns programas que ela pesquisou. Obrigada. Boa noite a todos. Queria parabenizar a Thaís pela fala, né, que é uma discussão bastante importante. E acredito que, ao fim desse trabalho, a gente vai poder discutir melhor todas essas questões com os demais participantes desse evento. Então, agora, depois de falar de problemas, de falar de importância, de falar sobre o histórico, vamos falar agora um pouco dos cuidados. Eu vou carregar aqui a apresentação, porque, como Thaís falou, da importância de um comitê de bacia, o São Francisco tem um comitê de bacia, que foi criado em 2001 por um decreto presidencial, que é o Comitê de Bacia do São Francisco. Esse comitê, eu vou colocar aqui para vocês a página inicial do site, todos os sites que eu vou citar durante a apresentação. O link eu vou disponibilizar no chat para que, se vocês tiverem um interesse maior de pesquisar, vocês podem entrar e conhecer melhor a ação do comitê. Então, o Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco tem essa intenção de gerir, né, os recursos hídricos da bacia e promover um desenvolvimento sustentável. Então, dando continuidade à fala de Thaís, ela comentou, né, que os comitês eles vão gerar atividades, vão gerar material para gerenciar esses recursos. Então, no site do comitê, tem diversas ações, e dessas ações, nós selecionamos 2 para comentar com vocês. A primeira é uma campanha de conscientização. Essa campanha, ela existe desde 2014. E, assim, eu me apaixonei por ela, principalmente por ela utilizar o nome Carranca na sua logo, que é o Vira o Carranca para defender o velho Chico. A Carranca, como diz a lenda, Maurício falou um pouco das lendas aqui do Rio São Francisco, diz que no Rio São Francisco moram alguns monstros e alguns espíritos, né? E os navegadores, com medo de navegar e serem atacados por esses espíritos, por esses monstros, eles colocavam na proa das suas navegações um símbolo, né? A carranca, que tem metade homem e metade animal, para espantar o mal-olhado, para espantar algum ataque e eles fazerem suas atividades tranquilamente. Então, a partir do momento que você vira uma carranca para defender o velho Chico, você é aquele agente de proteção, você é aquela pessoa que protege e que cuida desse recurso natural tão importante que a gente está discutindo aqui. Este ano, a campanha ela foi online devido à pandemia do coronavírus. Então, se entrar no site virecarranca.com.br, vai ter vários conteúdos interessantíssimos. Tem discussões de podcast em que especialistas discutem a importância de você manter o velho Chico vivo, para manter uma caatinga viva, porque todo bioma ele está ali conversando um com o outro, sobre o cerrado, sobre a desertificação da caatinga, certo? E dentre os materiais disponibilizados, eu trouxe um aqui para mostrar para vocês, que é o Manual de Educação Ambiental. Esse manual ele foi disponibilizado para que o professor do ensino básico, do ensino fundamental, trabalhe com seus alunos. Paloma, mas se é para o professor trabalhar, por que você trouxe aqui? Porque esse manual, ele é muito interessante. Ele tem conteúdos importantes em uma linguagem simples, ele é ilustrado. Ele vai ter dicas de vídeos, vai ter dicas de filmes, vai tratar sobre água, sobre lixo, sobre resíduo, a biodiversidade,
da caatinga, os biomas. Então, não há por que a gente não trabalhar com isso em casa. A gente pode trabalhar com o filho, com o irmão, com o primo, e até mesmo nós mesmos conhecer, né? E nós temos esse papel importante na sociedade, né, de compartilhar o conhecimento. Então, o link do manual também vai estar disponibilizado para quem quiser ter um acesso. E essa campanha também, criada, né, em 2014, ela criou o dia 3 de junho como Dia Nacional de Defesa do Velho Chico. Então, nesse dia, a intenção é chamar a atenção das pessoas. Olhem, abre seus olhos e veja o que é que está acontecendo no Rio. Tem esse problema? O que é que eu posso fazer como morador, como cidadão? Qual é o meu papel com isso, né? Será que se eu ligar a torneira na hora de escovar os dentes e fechar, eu não vou estar contribuindo? Então, vai trazer todas essas discussões. E a segunda ação, eu comentei que ia trazer duas, é o Plano Municipal de Saneamento Básico. O comitê, né, ele vai auxiliar os municípios que não têm ainda o saneamento básico em sua cidade, com essa gestão, vai gerar um plano de saneamento para aquele município. E os municípios, eles são selecionados de acordo com vários critérios, aqueles que estão lançando efluentes sem tratamento no rio, que está tendo enchentes. Então, tudo isso eles vão avaliar e realizar um plano de saneamento básico, sempre no intuito de preservar as águas e diminuir cada vez mais a questão de resíduos jogados no rio. Então, aqui estão os links, tanto o link do comitê, da campanha, da cartilha e do plano municipal. Ao fim da minha fala, eu vou disponibilizar no chat para quem quiser acessar e conhecer melhor. Agora eu vou passar a minha fala para a Ana Carla. Ana, ela tem uma experiência, infelizmente, um pouco negativa aqui no Vale do São Francisco em relação a esses cuidados. Será que as pessoas aqui no Vale estão tomando os cuidados necessários? É isso que a Ana Carla vai abordar agora. Boa noite. Primeiramente, eu quero parabenizar a professora Alveni pelo dia dela, pelo dia do professor, né, e pelos demais colegas que também são professores, tá certo? Agradecer a disponibilidade da professora por permitir que nós, alunos do outro programa, fizéssemos parte dessa disciplina. Então, dando continuidade à fala da colega Paloma, que sempre fala brilhantemente, né, eu vou falar um pouco da minha experiência aqui na Orla Fluvial, no Parque Fluvial, até o bairro Angari, que eu não sei se todo mundo aqui, acredito que todo mundo deve conhecer a Orla, o Parque e o bairro Angari. Só que antes de falar da minha experiência, daquilo que eu vivencio todos os dias aqui na minha cidade, eu preciso falar a respeito de educação ambiental, como já foi colocado pela colega Paloma. Por que eu preciso falar de educação ambiental? Porque é através da educação ambiental que a população vai ter a consciência da necessidade de se preservar o meio ambiente. Porque essa educação ambiental representa justamente um conjunto de ações sustentáveis que vão servir para a preservação desse meio ambiente. Porque ela vai trazer como objetivo conceitos que estão relacionados ao meio ambiente, que muitas vezes a gente tem conhecimento deles, só que a gente não coloca em prática, que é conservação, preservação e sustentabilidade. Então, a partir disso, nós temos uma lei, que é a Lei 9.795/99, que trata da Política Nacional de Educação Ambiental, que, como Paloma falou em relação àquela cartilha, o que é que diz a lei? A lei diz que essas noções de educação ambiental, elas devem ser inseridas desde os anos iniciais. Então, desde criança, a gente precisa ter a noção em relação à questão da preservação, da conservação e da sustentabilidade. Por quê? Porque se eu tenho esse conhecimento desde lá no início, eu vou ter aqui uma consciência crítica em relação ao que deve ser feito para a preservação do meio ambiente, pensando não somente no momento presente, mas pensando também nas gerações futuras.
Então, é isso que é colocado pela educação ambiental. Essa parte que trata a lei seria a chamada educação formal, a educação que a gente aprende na escola, tá certo? Só que nós temos também a chamada educação informal, que seria aquela feita através de quem? Do poder público, como também através de algumas empresas, que a gente às vezes escuta muito, determinada empresa é uma empresa cidadã, é uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, então às vezes a gente vê muito essa chamada publicidade institucional, que é passar uma boa imagem da empresa. Então, tanto o poder público como as empresas privadas, elas podem contribuir com essa educação informal, que seria através de quê? Através de campanhas de conscientização, o que eu não vejo aqui na nossa região, tá certo? Eu não vejo ações educacionais voltadas para a preservação do meio ambiente. Se a gente não tivesse vivenciando um momento de pandemia, né, seria bem interessante a nossa abordagem fazer essa campanha de conscientização nas ruas. A gente se dirigir à orla das duas cidades, não é? E tentar conscientizar a população a respeito da preservação do meio ambiente, a respeito da preservação do nosso rio. Então, infelizmente, a gente não tem essas atividades voltadas aqui ao meio ambiente. Ainda nessa questão dessa conscientização, como foi colocado por Ana Paula e Vitória, e Priscila também falou em relação à questão do lixo, a questão do esgoto, quando a gente fala na importância do rio, não é somente em relação à importância ambiental, nós temos também em relação à importância socioeconômica, como foi bem tratado por Vitória e por Ana Paula em relação à questão do turismo. Então, se eu tenho um rio poluído, se eu tenho uma orla suja, como é que eu vou atrair turistas para essa orla? Eu vou acabar prejudicando o desenvolvimento econômico aqui da região. Então, o que eu vivencio todos os dias, infelizmente, eu faço caminhada todos os dias na orla e simplesmente todo dia nós temos lixo. Se vocês verificarem aí nas fotos, principalmente na segunda-feira ou depois de algum feriado, vocês estão vendo a imagem dessas barracas, né? Então, são barracas que foram colocadas de forma indevida no parque fluvial. Essas barracas, elas serão retiradas, porque o poder público, ele construiu quiosques, tá certo? E eu já vejo como uma questão de conflito, porque esses quiosques, eles não são suficientes para todos os barraqueiros. E uma outra questão que eu vejo também é que o próprio banhista, ele não vai querer se dirigir até o quiosque, porque não está na beira do rio, né? Imagina esse calor aqui da região, né? Então, ele vai querer estar o quê? Estar lá na beira do rio. Só que ele não tem a preocupação com a conservação, com o que fazer com o lixo que ele leva para esse local. Então, em relação ao que eu falei da educação formal, seriam essas ações educativas, tanto na orla como no parque fluvial. Então, nós tivemos a revitalização, foi construída a Vila Bossa Nova, foi feita a revitalização até o Angari, tá certo? Lá nós temos um complexo turístico, nós temos restaurante. Infelizmente, o que eu vejo é que os estabelecimentos, eles também não contribuem, porque eu quero que deveria ser feito. Acabou o atendimento, deveria ser limpo, retirado todo aquele lixo. E o que eu vejo é que no dia seguinte a gente tem lá as garrafas, tem lá as embalagens, ou seja, que é levado pelo vento tudo para onde? Para as margens do rio. Olha aí como é que fica. Isso aqui é na parte nova, no Parque Fluvial, na Vila Bossa Nova, onde tem a parte ali do aluguel dos caiaques. Não sei se a maioria conhece. Mas o que é encontrado de sacos de lixo, embalagens de comidas, latas, copos. Por quê? Porque muita gente leva o seu lanche, se vocês verificarem, tem as lixeiras, só que muita gente não coloca esses lixos na lixeira, tá certo? Infelizmente. E eu vejo também que muita coisa é jogada dos próprios estabelecimentos comerciais que ficam na orla. Então, infelizmente, isso é todos os dias. Mas, depois de feriados e na segunda-feira, onde a gente encontra mais lixo, tá certo? E como eu estava comentando com os colegas, essa educação ambiental, essa conscientização, não está relacionada em relação à questão de instrução, está relacionada à falta de educação, tá certo? Porque não tem a ver com grau de instrução, a falta de educação da população. Então, a necessidade de desenvolver esse sentimento de pertencimento na população.
né? Orientando sobre como deve ser o descarte desse lixo, tá certo? Onde deve ser colocado, né? Levar a sua sacola de lixo, levar o seu lixo para casa ou descartar em algum lugar, mas evitar, tá certo? Porque esse é o nosso cartão postal. Então, como é que eu vou apresentar esse cartão postal onde eu só tenho lixo, tá certo? Eu queria depois, eu estava até pensando, depois enviar essas fotos para um blog, alguma coisa, para poder divulgar, para sensibilizar a população, tá certo? E evitar que se jogue lixo, tá certo? Então, eu vou passar a palavra agora para o colega Maurício, para ele fazer aqui o encerramento do nosso webinário. Obrigada, gente. Pessoal, boa noite novamente. Bom, os colegas falaram aí muito bem, inclusive, sobre gestão de recursos hídricos, sobre desenvolvimento regional, desenvolvimento econômico, enfim, toda essa questão do progresso. Então, só para complementar, eu queria deixar aqui uma provocação para a turma, não só para o nosso grupo, mas como a turma como um todo. Eu vou citar 3 grandes obras que influenciam ou influenciaram totalmente essa questão dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio São Francisco. São elas o Programa de Integração, que é mais conhecido como a Transposição, a Usina Hidrelétrica Formoso e a Usina Nuclear de Itacuruba. A transposição ela surgiu aí como proposta para levar água para quem tinha sede, pessoal ali daquela parte mais seca do nosso semiárido. Mas, depois de muitos anos e de muito recurso investido, esses objetivos aparentemente ainda não foram alcançados, né? No mais, apesar de todos os escândalos envolvendo o processo de implementação dessa transposição, eu não vou me estender a essa questão política. Já a usina hidrelétrica Formoso, ela também já está avançando. E todos nós sabemos o tamanho do impacto da instalação de uma usina desse tipo, né? É uma construção que ela altera a paisagem, ela provoca grandes desmatamentos e com prejuízos à fauna e à flora, além de inundar áreas verdes e obrigar muitas famílias a se deslocarem de suas residências para darem lugar à instalação dessa fonte de energia. E, por fim, a usina nuclear de Itacuruba, aqui pertinho da gente, em Pernambuco, inclusive. Há alguns anos, acho que a gente nem poderia imaginar algo desse tipo por aqui. Mas hoje, isso está cada vez mais próximo de se tornar realidade. E nas margens do nosso rio. Expondo parte da bacia aos riscos de um acidente nuclear, por exemplo. Dá para imaginar a dimensão disso? Então, obras dessa magnitude, elas destoam da tendência mundial de buscar energias limpas, baratas e com baixo impacto ambiental. A questão que eu quero deixar aqui nós acompanhamos as discussões sobre a evolução desses projetos. Aliás, nós sequer sabíamos da existência desses projetos antes dessa aula temática. E até que ponto vale comprometer ou arriscar a bacia do Rio São Francisco e o seu entorno por causa do progresso? Mais uma vez, obrigado. Bom, pessoal, aqui nesse exato momento a gente encerra as falas dos alunos, onde eles abordaram todas essas temáticas, e agora a gente abre espaço, um momento, para a gente fazer alguma pequena discussão. Quem quiser fazer sua consideração, por gentileza, liga o áudio e possa indagar, fazer suas considerações, suas reflexões e assim por diante, para posteriormente, após esse momento, a professora Alvani fará as devidas considerações dela, abordando todo o que foi explanado aqui pela gente. Então, pode ficar à vontade, quem queira ser o primeiro aí a fazer suas considerações, por gentileza. Fico muito feliz com o desempenho do grupo, né? E acho assim bem pertinente, Ana Paula, que a gente esteja realizando essa atividade em registro ao Dia do Rio São Francisco, no Dia do Professor, né? Nós temos aqui no grupo vários professores e eu ontem, até nas outras disciplinas, eu até orientei os estudantes, gente, tente lembrar de uma professora que lhe instigou, às vezes já está aposentada, faça um contato com ela, faça um contato com os professores, nesse sentido, assim, se é uma coisa que eu me sinto muito valorizada, é no meu papel, né, de educadora, e eu penso que
pela quantidade de alunos que eu oriento, que desenvolvem o trabalho comigo, eu sei que essa é uma missão, e eu até incentivo aos demais que agora estão fazendo um mestrado, mas que ainda não estão dando aula, para entrar nesse ramo, que eu acho que a gente aprende quando a gente socializa, enriquece isso. A gente não trabalha o ensino superior, qualquer ensino, se a gente não muda a prática. E penso que hoje foi uma lição, eu aprendi um monte de coisa com vocês, de informação, a questão da gestão da Bacia do São Francisco. E a gente vai trabalhar a questão da economia circular e como a gente pode colaborar no dia a dia porque muito do que é lixo não é lixo, ele pode ser reaproveitado, ele pode ser ressignificado, ele pode ser reciclado, em até muitas vezes, né? Então, eu chamaria bem atenção para esse ponto, né? De cuidar do rio e, principalmente, dos esgotos sanitários sem tratamento e do lixo. Porque como o Rio São Francisco deságua no Oceano Atlântico, a predição que em 2050 nós tenhamos mais plásticos nos oceanos do que peixes. E penso que nesse período de pandemia, que parece que a gente está consumindo mais produtos descartáveis, embalados em plástico ou em isopor, essa poluição pode aumentar mais ainda. Professora? Sim, pois não, Padilha. Boa noite, Padilha falando, tudo bem? Tudo bem. Lugar, parabéns aí pelo Dia do Professor. Obrigada, parabéns para você também. Obrigado, professora. Parabéns aos professores aí, a Luísa, Ana Paula, Ana Carla, Betinho, Vitória, Laís e todos os colegas, queridos professores da turma. São muitos, né? Desculpa aí se eu esqueci de alguém aí. Parabéns pela brilhante apresentação de vocês aí, meninos, nesse webinar. E assim, professora, eu fiz questão de participar dessa aula da senhora. Eu não estou pagando essa disciplina com a senhora, né? Mas eu fiz questão de participar porque o tema é muito interessante, eu gosto muito, eu sou filho dessa terra, né? A minha família é fundadora também dessa cidade. Eu nasci, cresci, aprendi a nadar nesse rio, pescar, mergulhar. E tem uma questão, professora, por isso que eu fiz questão de participar e de ouvir atentamente, e um ponto que me tocou muito também foi a fala de Priscila, e a senhora já entrou nesse contexto aí, que é a questão do lixo, principalmente do esgoto, né? Eu moro aqui, atualmente aqui na Orla 2 de Petrolina, em frente ao meu apartamento tem um cano de esgoto, e isso, para mim, assim, me incomoda muito, 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 porque eu aprendi a nadar nesse rio, tomava surra direto de minha mãe, porque aprendi a nadar ali na Pedra Grande, do lado da ponte, professora, e minha mãe dizia, você estava no rio com seus irmãos? Estava não, mãe, passava o dedo, assim, a unha no braço, aí vinha aquele gruda e pisa. Né? De tanto insistir, minha mãe disse, vou botar vocês na natação, porque vocês não tem jeito, não, senão vão tudo morrer afogado. Então, assim, eu cresci dentro desse rio, né? Sou bisneto de barqueiro, meu bisavô era barqueiro, né? Enfim, eu amo esse rio, e quando eu vejo esse tratamento que empresas, professora, que a cidade de Juazeiro e Petrolina, certa feita eu participei de um debate, né? Fui representando aí a instituição na qual eu trabalho e milito lá na área de gestão, né? E fui para um debate também dentro da perspectiva das águas daqui do Vale do São Francisco. Fiz críticas pontuais, como é que pode uma cidade como Petrolina, tão desenvolvida, como é que pode uma cidade como Juazeiro, estava Juazeiro presente, né? Representantes da Prefeitura Municipal, do Governo do Estado da Bahia, do Governo do Estado de Pernambuco. Como é que pode duas cidades irmãs, né, que são completamente assim, alinhadas e antenadas e desenvolvidas para essa região
tanto do estado da Bahia quanto de Pernambuco, tratarem tão mal o rio, quer dizer, é um descaso com esse patrimônio, né, natural e essa riqueza, como Priscila muito bem colocou, né, os pescadores estão sofrendo, os ribeirinhos estão sofrendo, a qualidade da água, professora, quer dizer, semana retrasada, meu irmão tem uma roça aqui no Projeto Mandacaru, eu que a vida toda tomei banho, nadei, pesquei, mergulhei, meu irmão me chamou para tomar um banho no rio, né? Vamos tomar um banho no rio ali, vamos dar uma nadada. Eu digo, rapaz, eu não vou não, bicho, que eu tô com medo aí, essa água, esses esgotos que vem. Não fui, entendeu? Se fosse há 30 anos atrás, eu não contava nem conversa. Vamos, já estava dentro da água. Quer dizer, professor, a gente tem medo hoje de acessar o rio, entendeu? A gente tem medo de entrar no rio, o rio sujo, meu rio contaminado, baronesas. Eu olho para o rio todo santo dia, né? Quando eu olho pela janela do meu apartamento, eu vejo esse mundo de baronesa que tem, essa sujeira interminável, né? Quer dizer, as pessoas degradando o meio ambiente, um rio tão lindo, né? Uma natureza tão linda, o rio uma paisagem tão belíssima, né? Eu acho que a natureza foi... Acho não, tenho certeza a natureza foi tão generosa com essa nossa região, essa riqueza tão grande que a gente tem dentro desse desenvolvimento da agricultura, como Vitória colocou muito bem aí na fala dela, e a gente fica degradando esse patrimônio, né, natural que a gente tem. Então, não consigo, professora, entender, e aí eu gostaria de parabenizar e agradecer a senhora de proporcionar esse debate, né? Esse webinar que está sendo gravado e tem outros colegas assistindo e que estão ouvindo esse debate, né, e reverberando essas discussões e tal, que é importante. Eu não consigo entender, professora, como cidades como Petrolina e Juazeiro tratam tão mal, né, os seus esgotos, né? Como é que a gente despeja toneladas e toneladas de dejetos, empresas, como Priscila colocou muito bem na fala dela, que não estão nem aí, né, que se preocupam meramente com o lucro, né, e não com os dejetos que despejam no leito do rio, prejudicando ribeirinhos, prejudicando pescadores, prejudicando a mata ciliar, prejudicando todo um ecossistema que estava, né, professora, integrado dentro desse meio ambiente, né, que estava Sim. preservado, como a Aloysio colocou no início da fala dele, muito bem pontuado pelo colega Aloysio, e hoje a gente está vendo o rio morrendo, e a gente está vendo simplesmente o rio passar, como a Aloysio colocou na fala dele, que é um rio ainda, viu, Aloysio, perene, né? Eu cresci, minha mãe, que é professora de geografia, dizendo, filho, o Rio São Francisco é um rio perene. Mãe, o que é um rio perene? É um rio permanente, filho, é um rio que não acaba nunca. E hoje eu fico pensando, né, refletindo, de vez em quando eu pergunto para minha mãe, mãe, será que o rio ainda vai ser perene a vida toda, né? Será? Porque do jeito que nós estamos tratando o rio, a mata ciliar, com a degradação, com o assoreamento, né, do jeito que nós estamos tratando hoje o leito do rio, as margens, as matas, os animais, né, a gente está matando um patrimônio natural, né, que a natureza nos presenteou e a gente não cuida. Então, eu acho que Petrolina e Juazeiro, pela importância, pela pujança, pelos números, do jeito que Vitória colocou, a importância na agricultura, no desenvolvimento, na exportação, na produção agrícola, deveria tomar frente desse processo, deveria liderar essa escalada, por assim dizer, de preservação, e não, né, ser a ponta de lança da degradação. Tá, professora? Obrigado pela oportunidade de falar e, mais uma vez, parabéns aos colegas pela belíssima apresentação. Hoje eu comecei até a rascunhar com o grupo, né, Maurício Vitor, uma pesquisa para a gente mandar para as empresas, né, para a gente saber o que tipo de gestão ambiental eles desenvolvem e onde o Rio São Francisco, né, tangencia ou é uma figura central nessa política de gestão ambiental. Rio São Francisco, tu és a glória do sertão, de gente trabalhador, que acorda cedinho para enverdecer o sertão. Meu São Francisco, querido, tu tens sofrido por causa de quem não zela de ti, e mesmo assim, continua correndo fortemente, trazendo esperança para o povo sertanejo.
professora. Esse foi o vídeo do poeta aqui. Palmas, né? Pronto, professora, agora a senhora pode fazer suas considerações finais, seus agradecimentos e dar por encerrado o nosso webinar, por gentileza. Thaís deve ter saído. Então, gente, parabéns, né, ao grupo e a todos que atenderam agora a esse café, né, sobre o Rio São Francisco, em registro ao Dia do Rio São Francisco, que são os 365 dias do ano, é bom a gente ressaltar. Às vezes a gente aproveita o dia 4 e o mês de outubro, que é o mês de aniversário, para potencializar as ações, mas ações de cuidado com o Rio São Francisco precisam ser diárias. E no âmbito da nossa disciplina de gestão social e gestão ambiental, eu gostaria que vocês pesquisassem nas organizações que vocês trabalham, que vocês têm acesso, como eles fazem a gestão ambiental e como o Rio São Francisco está pautado, né, dentro da gestão e da estratégia da empresa, né? Então, foi uma riqueza que a gente passou, né, pelos 519 anos do Rio São Francisco, de descoberto, né, por Américo Vespúcio, e de todos os desafios e da riqueza que ele traz para o país e principalmente para o Nordeste, né? É o maior rio brasileiro que começa e termina em território brasileiro. A gente costuma achar que o maior rio é o Amazonas, mas o maior rio brasileiro é o São Francisco, não é? Então, muito obrigada, agradeço a vocês pelo empenho, as pessoas que atenderam, e agradeço muitíssimo, assim, de coração, esse Dia dos Professores, né, para nós, os atuais professores e os futuros professores também. Boa noite, gente. Então é isso, professora, o nosso agradecimento pelas suas considerações, palavras finais, e em nome do grupo a gente agradece também pela atenção, pelo prestígio, a gente pede aí desculpas aí por algum momento de alguma travada e algo mais, mas isso acontece na área tecnológica, mas esperamos que tenha gostado e até uma próxima oportunidade aí, uma boa noite a todos e feliz Dia dos Professores aí novamente. Até uma próxima, um forte abraço. Até mais. Boa noite a todos, um grande abraço. Boa noite, gente. Sucesso.